muito obrigado. Bem-vindos ao Jornada da Vida. E hoje, com certeza, também será um programa maravilhoso. A gente vai entender como é bom ser feliz. Mas para ser feliz, a gente precisa amar, precisa agradecer, precisa perdoar. E a pessoa que estará com a gente hoje aqui vai nos ensinar isso. Ele é preletor da Setionoye, o preletor Benedito Coura, e vai contar para você, para mim, para todos nós, um relacionamento que tinha muito desarmonioso com o pai, mas eis que a Setionoye aparece na vida dele e tudo muda para melhor. Bem-vindo, Benedito Coura, tudo bem? Tudo bom? Muito Maravilha! obrigado. Que bom te ver. Bom te ver também, muito obrigado. Que bom. Hoje é só alegria. Só alegria. Que bom, graças a Deus. Só alegria, só felicidade na vida. Mas não foi sempre assim não, né? Não, muito pelo contrário. Posso chamar de Enio, né? Sim, por favor. Para quem não sabe, eu e o Enio, nós somos amigos aí há mais de 28 anos. Não fala assim, 28? É que a gente era da reunião de criança. Né? Tá certo, no berçário a gente se conheceu. Tá certo. E, assim, hoje é muita alegria na vida, tudo que vem com alegria, mas isso aconteceu por causa dos ensinamentos da Setionoye, a mudança de perspectiva que a gente tem quando a gente conhece a Setionoye e por encontrar bons amigos também, que estão sempre incentivando, como o Enio, como o preletor Enio, que está aqui com a gente. Você conheceu a Setionoye faz tempo, né, Bené? Eu vou chamá-lo de Bené. Isso, okay? Perfeito. Ok, Benedito Coura, Bené. Ok. Perfeito. Eu conheci a Setionoye em 1979, quando eu vim passar um mês de férias aqui em São Paulo. Fiquei na casa de uma tia, que era praticante da Setionoye, e todos os dias ela fazia a leitura da Sutra e o Shinsokan, e eu a acompanhava, né? Não tinha internet naquela época, não tinha nada para fazer, então eu acabava acompanhando. Mas eu acabei descobrindo a Setionoye lá na minha cidade, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, somente em 1988, né? Quando teve um seminário, e eu fui participar desse seminário. E como você soube do seminário? Tinha uma faixa na cidade, e aí eu me lembrei, obviamente, do que minha tia tinha me ensinado. Durante o tempo que eu fiquei sem ter contato com a Setionoye, a única coisa que eu me lembrava, eu era muito pequeno, era o canto da grande harmonia, né? E aquilo era algo que sempre estava repetindo, porque era o que eu me lembrava e era algo que eu gostei. E aí eu falei assim, opa, tem Setionoye aqui em Volta Redonda. E eu fui até esse seminário, que estava sendo orientado pela saudosa preletora Francisca Justiniano. E quando eu cheguei lá, encontrei amigos do clube, amigos que a gente se encontrava na balada, tudo. Foi muito bom saber que tinha Setionoye na minha cidade e tinham pessoas conhecidas dentro da Setionoye. E o que você ouviu nas primeiras atividades da Setionoye que marcou você assim? Sem dúvida nenhuma, ele foi a revelação divina da grande harmonia. Embora eu já tivesse ouvido antes, né, aquilo não ficou tão claro para mim como no momento em que eu ouvi uma palestra sobre ela, que foi uma das palestras daquele seminário. E quando falava reconcilia-te, reconcilia-te, esteja reconciliado, é importante que você se reconcilie com teus pais para você estar reconciliado com Deus, aquilo começou a criar uma série de dúvidas para mim, né? Por que é tão importante estar reconciliado? Por que está falando tanto em reconciliação? Por que é tão importante na Setionoye o fato de estar reconciliado? E aí apareceram as primeiras dúvidas na minha vida dentro da Setionoye, e resolvendo essas dúvidas também a gente acaba resolvendo muitas das questões que se apresentam. Nessa época você morava com seus pais? Morava, Enio. Morava. Eu nasci numa família muito feliz, né? Meus pais... Meu pai, na verdade, quando se casou com minha mãe já era a segunda esposa dele, né? E eles tinham uma diferença de 30 anos de idade. Quando eu nasci, meu pai já tinha 50 anos. Então eu tive assim, uma infância muito feliz com ambos. Meu pai era muito atencioso como pai. Eu me lembro, por exemplo, aos 7 anos de idade, meu pai correndo, acho que era 7 anos, né? Para eu aprender a andar de bicicleta. E para uma pessoa de 57 anos não é muito fácil, né? Mas ele foi um pai muito presente durante a infância. Então, foi uma fase muito legal da minha vida. Mas depois o tempo foi passando, parece que começou a ter um probleminha aí, né,
As coisas Bené e mudaram. pai, né? Bené pai e Bené filho, né? Teve muita mudança, assim, porque a gente ia se aproximando aí da adolescência, da pré-adolescência, parecia que o pai já não gostava mais da gente, né? Ele era muito rígido, ele, talvez por ser mais velho, meu pai nasceu em 1916 e foi educado pelos pais do século XIX, quer dizer, ele não teve muita experiência com os pais porque teve que começar a trabalhar cedo. E ele exigiu isso da gente, mas de uma forma que a gente julgava como sendo bruta. Ele era bruto, na verdade, e aí as coisas começaram a desandar. Um fato muito interessante que aconteceu, eu devia ter uns 14 anos, já vivendo essa questão da desarmonia dentro de casa, vendo a briga do meu pai com a minha mãe. O meu pai era muito bom, ele sempre foi uma pessoa muito correta, muito honesta. Ele deu educação para minha mãe, mas quando a minha mãe se formou na faculdade, ele não deixou que ela advogasse. E aí surgiram as brigas entre eles, e nós, filhos, vendo aquilo, a gente pedia para que a mãe se separasse, até que chegou o dia da separação. E esse dia foi exatamente um dia que ele estava brigando comigo, minha mãe estava chegando mais tarde em casa, porque estava saindo do trabalho, do escritório, né? E quando ela entrou na sala, ele veio me dar um soco. E quando ele foi dar o soco, ela entrou na frente, ela levou o soco no peito, caiu no chão, e aí ela levantou e falou: eu não vou embora agora de casa porque eu não tenho para onde ir, mas amanhã cedo eu estou indo embora. E essa foi a noite mais dura para mim, porque embora eu e meus irmãos a gente quisesse a separação dos pais, a gente não esperava que isso acontecesse, né? Eu me lembro que eu chorei muito aquela madrugada e foi muito triste, porque de manhã quando eu acordei, minha mãe já arrumando as coisas, eu comecei a arrumar minhas coisas, minha mãe falou: mamãe não tem para onde ir, vocês vão ficar aqui e depois a gente vê o que acontece. E o que foi mais duro é porque a única pessoa que eu confiava era minha mãe, e ela estava deixando com a pessoa que eu mais odiava na minha vida, que era meu pai. Não foi fácil aquela noite, aquele dia, né? E esse conflito entre você e seu pai, Bené, foi muito tempo assim? Ou? Ele perdurou, viu? Ele perdurou por muitos anos, principalmente porque a gente entra naquela época de adolescência, né? E a gente quer chamar atenção, tem atitudes contrárias, tenta ficar cutucando os pais de diversas formas, e foi exatamente nessa época que eu principalmente perdi o respeito pelos meus pais, porque se minha mãe falasse alguma coisa que eu não queria, eu já virava para ela e falava: é assim, então eu vou para a casa do meu pai. Chegava na casa do meu pai, ficava uns dias, quando a coisa não estava boa, é assim, eu vou para a casa da minha mãe. Então, aí começaram os desrespeitos, o envolvimento com droga, más companhias, viver em barzinho, em boate, quinta, sexta, sábado e domingo. Não foi uma fase muito fácil, e nessa fase ainda eu não conhecia a Seichuroye, né? E eu não fazia questão de resolver a situação, eu fazia questão de aproveitar a vida. E sabia que eles tinham a obrigação de me dar o que era necessário, então eu fazia o que eu queria. Mas chegou um momento em que as coisas começaram a melhorar, e aí a Seichuroye então teve uma participação nisso, né? Teve. Então eu fui naquele seminário que eu comentei, eu redescobri a Seichuroye, descobri a Seichuroye na minha cidade, e durante o seminário eu ouvi muito sobre reconciliação. E na semana seguinte eu fui na reunião da Seichuroye, na reunião dos jovens. Chegando na reunião, o preletor deu uma palestra e ele estava exatamente utilizando o livro Buscando o Amor dos Pais, do professor Kamino Kusumoto. Tem um trecho que o professor Kusumoto fala que amor e ódio são verso e reverso da mesma moeda, né? Eu não entendi direito, e aí eu fui procurar o preletor e ele falou, ele foi claro e foi direto dizendo: se você odeia o teu pai, na verdade é porque você ama ele. Se você não o amasse, você não estava nem aí para a situação. E você está com raiva do seu pai, exatamente porque existe algum sentimento que a gente pode
mudar aí. Depende de você, né? Obviamente que naquele momento eu quis colocar a culpa para o meu pai. Não, não depende de mim, é o meu pai que está errado, é o meu pai que fez, é o meu pai que separou da minha mãe, é o meu pai que está namorando outra mulher, e etc. e tal. Mas aos poucos a gente vai conversando com o preletor, vai descobrindo que a atitude tem que partir da gente. Não adianta querer que o outro mude se você não tiver uma transformação interna, né? Mas chega uma hora, né, Bené, que a Seitonoye, talvez é uma necessidade de voltarmos a ser pai e filho harmonioso, porque essa é a natureza normal do ser humano, né? Viver bem, né? De que maneira, então, você começou a se aproximar do teu pai, não apenas aí como filho, mas, assim, sabe, como seres humanos, assim, puro, verdadeiro, sem mágoa, sem ressentimento? Então, Porque a gente não se sente amado, né? A gente acha que não, a gente acha que está de lado. Exato. Né? A gente acha que, bom, ele dá subsistência, dá roupa, dá comida, mas ele não dá nada além disso. E a gente acha que isso é insuficiente, né? Só que a gente não faz a mesma coisa, né? A gente também não dá amor. A gente quer amor, mas também nunca dá. Esse é um problema. A gente não recebe e a gente é tão egoísta que não quer doar. Exato. A gente acha que o outro tem que doar, mas exato. você não tem que fazer a sua parte, né? Quando eu participei dessas reuniões, e aí comecei a participar semanalmente das reuniões, e ouvindo a Seitonoye falar tanto de reconciliação, o quanto era importante estar reconciliado com os pais, chegou um determinado momento que eu falei, bom, se eu estou na Seitonoye e a Seitonoye fala que tem que estar reconciliado, ou eu me reconcilio ou eu saio da Seitonoye, porque também não faz sentido eu estar num lugar acreditando em alguma coisa que eu não estou praticando. E durante aí longos 8 anos, Enio, eu tentei de todas as formas. Foi muito difícil, sabe? Eu me lembro, por exemplo, um dia dos pais, eu fui para a reunião da Seitonoye, que a Associação de Jovens lá em Volta Redonda era domingo de manhã. E aí, voltando para casa, passei da floricultura, comprei uma flor para o meu pai, acho que era uma rosa, e aí cheguei em casa, todo feliz, né? Entreguei para ele, pai, feliz dia dos pais, isso é para o senhor. E ele olhou assim a rosa, né? Colocou no lixo que estava do lado e falou, homem dando a flor para homem. Levantou e saiu, sabe? Mais raiva, mais ódio. Eu estava fazendo tudo que eu podia, tudo que eu estava sendo orientado, mas parecia que tinha uma barreira ali que não se quebrava, né? E quando alguém me falava, a responsabilidade é tua, se isso está acontecendo é porque você, com a sua mente, está atraindo essa situação, eu ficava com mais raiva, porque eu me sentia impotente, eu estava tentando e não estava conseguindo. Mas, graças a Deus, eu fui persistente, né? Como eu disse, foram aí longos 8 anos, e eu fiz direito porque o meu pai foi legal, né? Chegou na época da faculdade, ele falou, filho, você pode... Ele fez a mesma coisa que ele tinha feito com a minha mãe. Você pode fazer o que você quiser. Só que se você fizer direito, eu pago. Se você fizer faculdade de direito, eu pago. E ele não deixava a gente trabalhar enquanto estava estudando. Então não tinha saída. Tinha que fazer direito, né? E foi legal, foi uma faculdade muito boa. E quando eu me formei na faculdade, eu fui levar o convite, ainda estava aquele sentimento de desarmonia, né? A gente tentava de todo jeito, e tinha uma coisa que desgastava muito a nossa relação, é que quando ele foi obrigado pela justiça a prestar alimentos para a gente, eu e meus irmãos, a gente tinha que ir todo mês na casa dele, ele não depositava o dinheiro numa conta bancária. A gente tinha que ir na casa dele, tinha que beijar a mão dele, pedir bênção, assinar um recibo do valor, e aí ele dava o dinheiro na mão. E a primeira coisa que a gente fazia era ir embora, né? A gente não queria ficar ali. E a gente sentia muita raiva porque tinha que ir lá, né? Mas quando eu estava prestes a me formar, eu levei o convite para ele, e aí ele olhou e falou, você já tem anel de formatura? Eu falei assim, não, pai, não precisa, isso é besteira. Não, procura um anel, o papai vai te dar, e compra um terno para você, e leva seus irmãos também, para cada um fazer um terno. E aí a coisa começou a modificar. Parecia que ele estava me dando valor por eu estar formando naquilo que ele queria. E aí começou uma aproximação mais rápida, né? Até que
passaram aí mais 2 anos, eu fui morar em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, até que eu fui convidado para trabalhar na sede central. E, obviamente, que trabalhar na sede central queria dizer deixar a minha carreira na área do direito, que eu estava começando, né? E aí eu fui pedir para ele, né? Fui pedir para ele, pedi para minha mãe, e eu ouvi dos dois a mesma coisa. Filho, você hoje é adulto, se você quer isso para a sua vida, o papai te deu a formação, você decide o que você quer. Eu, francamente, estava morrendo de medo, eu não esperava essa resposta, mas veio, né? E aí eu comecei a ver que estavam surtindo efeito os ensinamentos da Seitiunia na vida. E ele te disse por que fazia questão que você fosse lá para buscar o dinheiro e não depositava? Ele, na verdade, me contou muito tempo depois. Eu já estava trabalhando contigo, né, na Associação dos Jovens, e eu fui num final de semana visitá-lo, né, lá em Volta Redonda. Passei o domingo e a segunda-feira da folga que eu tinha. E aí chegou na hora de ir embora, 6 horas da tarde, era o ônibus, eu peguei minha mala, fui saindo de casa, e aí a casa dele, nossa casa era em cima e a loja dele, ele tinha uma autopeças, era embaixo, né? E aí quando eu passei com a mala, ele falou, ué filho, já vai? Peraí que eu vou te levar na rodoviária. Eu falei, pai, não precisa, eu pego o táxi aqui na frente, é rápido, o senhor não precisa fechar a loja mais cedo. Não, meu filhão veio me ver, eu vou te levar na rodoviária. E ele me levou, né? Me levou, estava dirigindo mal pra caramba, ele já tinha 80 e poucos anos nessa época, né? E aí, quando chegou na rodoviária, eu saí do Chevette, né? Era um Chevette. O carro, coloquei a mala para fora, me despedi dele. E aí ele falou assim, filho, quando chegar em São Paulo, liga pro pai, para dizer que chegou bem, né? Aí eu falei assim, pode deixar, pai, eu ligo sim. Ele falou, e volta logo, porque o pai fica com saudade. Eu nunca tinha ouvido meu pai falar de saudade, né? Meu pai sempre foi uma pessoa que deu tudo que a gente precisava, mas ele não ia mais além do que isso, né? E eu achei que tinha alguma coisa estranha ali. E aí eu falei assim, pode ficar tranquilo, pai, que assim que for possível eu volto sim, porque eu também tenho muita saudade do senhor. Eu tenho muita saudade, né? Aí quando eu olhei para ele, ele estava chorando, né? Eu notei que ele estava com a cabeça baixa, eu também não o vi chorando muitas vezes na vida. E aí eu aproveitei e falei, o senhor pode ter certeza que eu volto o mais rápido possível, pai, porque eu amo o senhor demais, né? E aí ele começou a chorar e falou para mim, papai te ama muito também, filho. O papai não sabe expressar isso, o papai não sabe mostrar isso, mas eu te amo muito também. E aí eu estava chorando, obviamente, né? Era completamente inesperado, eu não sabia se corria para o ônibus, se voltava para o carro. Graças a Deus eu resolvi entrar no carro, abracei o meu pai, nós ficamos ali mais ou menos 1 hora. Minha madrasta em casa, a esposa dele da época, ficou preocupada, porque demorou mais de 1 hora que a gente ficou ali, ele não voltava para casa, eu perdi o ônibus, e a gente ficou ali 1 hora, colocando tudo para fora, conversando, sabe, se abraçando, chorando juntos. E aí chegou um momento que eu perguntei para ele, eu falei para ele, né? De tudo que o senhor fez, talvez não tenha algo que tenha machucado tanto a mim e aos meus irmãos, como o fato de todo mês a gente ter que ir na casa do senhor para pegar a pensão, né, o dinheiro, e o senhor exigir que a gente beijasse a mão do senhor, pedisse bênção e assinasse o recibo. E meu pai começou a chorar naquele momento, né? E eu não entendi por quê. E ele levantou o rosto para mim, chorando, e falou, papai não sabe mesmo fazer as coisas, mas foi a única maneira que eu encontrei para ver vocês pelo menos uma vez por mês, porque eu sabia que se eu não fizesse isso, eu não ia vê-los mais, né? Aquele momento eu queria sair correndo, sei lá, me jogar na frente de um carro, pela má pessoa que eu fui, pelo tanto que eu julguei mal meu pai, e era só amor, que ele não sabia expressar, mas que estava ali desde sempre, né? Quem não via era eu, quem não conseguia enxergar esse amor era eu, mas estava ali,
Mesmo separados, minha mãe era uma pessoa que sempre falava, vai ver teu pai está velho, depois não adianta. Mas eu sempre recusava. Por mais que eu estivesse na Seitonoye e achasse que estava fazendo o suficiente, a minha tentativa de amar o meu pai, de me reconciliar com meu pai, não era tão grande quanto o amor que ele mostrou que sentia por mim e pelos meus irmãos. E só naquele momento eu consegui compreender isso. E isso foi muito libertador ainda. Graças a Deus eu tive esse ensinamento maravilhoso que me fez reconciliar com meu pai. Muitos anos depois, meu pai acabou ficando doente, né? Foram aí uns 10 a 12 anos que ele ficou na cama. Na verdade, ele não ficou doente, ele não tinha nada, ele não tinha doença nenhuma, mas ele enfraqueceu. Meu pai faleceu com 98 anos, né? E a cabeça também não tinha Alzheimer, não tinha dor, não tinha nada. E eu ia visitá-lo, e eu me lembro que ele nunca se lembrava de mim, né? Quem eu era. E aí ele me perguntava, quem é você? Eu falava, pai, sou Benezinho, teu filho. Ele também era Benedito, então em casa ele era o Bené, eu era o Benezinho, né? Ah, o Benezinho. Mas quem é você? E eu repetia às vezes 8, 10 vezes. Pai, eu sou o Benezinho, seu filho. Até que minha madrasta, a quarta esposa dele, passando, ele chamava, né? Falava assim, filha, eu não estou entendendo quem que é ele. Aí ela falou assim, Bené, esse é o Benezinho, teu filho, filho da Marinês. Ah, o Benezinho, agora eu sei quem você é, né? Se precisasse repetir 100, 200 vezes, eu falaria, porque eu pude aproveitar com muito amor e sentir no amor dele esses anos que ele teve adoentado e que eu pude de alguma forma estar próximo a ele, né? Foi maravilhoso ter tido a Seitonoye e ter podido me reconciliar com ele. Desde 79, o primeiro contato, 88, participou do primeiro evento da Seitonoye e a partir daí então o ensinamento começou a fazer parte da sua vida. Qual foi a maior lição que você aprendeu na Seitonoye nesses 30 e poucos anos? Você havia comentado comigo esses dias sobre o desapego, né, de entes queridos, né? Eu achei bonito isso. O desapego foi uma das maiores lições. Óbvio que eu tive problemas durante a adolescência com a minha mãe, mas o grande medo que eu tinha era de perder minha mãe, né? Em 2002, eu fui morar fora do Brasil e minha mãe ficou aqui no Brasil e acabou que 3 anos depois que eu tinha ido morar fora, ela faleceu. Ela retornou ao mundo espiritual. E numa manhã, o meu irmão me ligou, meu irmão mais novo, me ligou para dizer, Bené, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas a mamãe acabou de renascer. Ele queria dizer que minha mãe tinha acabado de retornar ao mundo espiritual, né? E esse momento foi muito tranquilo para mim. Foi um momento óbvio de afastamento, né? Mas foi um momento muito suave em que eu pude testar mais uma vez, pude comprovar mais uma vez o quanto a Seitonoye me deu força para aquele momento. Eu estava em outro país, não tinha a mínima condição de voltar para o Brasil, porque ela seria sepultada no dia seguinte e não daria tempo de eu chegar, não faria sentido, né? E simplesmente foi uma situação suave de saber, a mamãe foi bem, deu tudo bem, foi tudo tranquilo. E aquilo não se transformou numa dor, mas num alívio de saber, eu pude expressar todo o meu amor por ela, enquanto ela estava viva, que esse momento de separação não significa nada. Um dia a gente vai se reencontrar. A mesma coisa aconteceu com meu pai, né? Quase 10 anos depois, eu estava em Londrina, no Paraná, numa atividade da Seitonoye, quando no meio da madrugada eu fui avisado que ele havia falecido com 98 anos. Né? Não foi fácil também, eu estava longe, uma chuva danada em Londrina, não tinha aeroporto. Se eu pegasse o ônibus eu não chegaria ao Rio de Janeiro para o sepultamento do meu pai, que ele ia ser sepultado 12, 15 horas depois. Né?
E aí simplesmente eu parei naquele momento, fiz minhas orações, eu tinha atividades a realizar, né? Mas com muita tranquilidade eu pude fazer uma oração para ele, fiz a leitura da Sutra Sagrada e acordei, me preparei, na verdade, para sair do quarto e fui fazer minhas atividades, porque com meu pai, a minha madrasta e os meus irmãos estavam cuidando e não havia mais nada a fazer. Mas a sensação de que ele retornou ao mundo espiritual e que estava tudo bem entre a gente, não tem sensação melhor ainda. Foi maravilhoso. Essa lição do desapego foi algo que eu tive dentro da Seichonoye e que me fez tranquilo em cada momento que eu tive que me afastar de alguém querido, algum ente querido que retornou ao mundo espiritual. Não tem o que pague isso, sabe compreender a eternidade da vida e o quanto a Seichonoye proporciona isso para a gente. Né? O que é bonito, né, Bené, é que você teve chance de dizer para o teu pai, né, do teu amor para com ele, dele para com você, porque chegou uma hora que você entendeu e compreendeu isso também. Só que tem muitas pessoas que, talvez por desconhecer o ensinamento da Seichonoye, o outro ensinamento que fala tanto do amor, né, e acaba, às vezes, se arrependendo tanto, né, porque, às vezes, o pai falece ou a mãe falece e depois se arrepende. Por que eu não perdoei, né? Por que eu não falei que eu amo, eu a amo, né? E você teve essa chance, graças a Deus. Eu né? tive, mas se alguém está passando por isso, Enio, o fato de não estar nesse mundo presente, perto de você, não quer dizer que você não perdeu, não quer dizer que você perdeu a chance de perdoar essa pessoa e de receber o perdão dessa pessoa. Pode ter certeza que no mundo espiritual, onde ela estiver, ela vai sentir o seu amor e a sua vibração. Não deixe de se reconciliar, não deixe de orar com amor, com respeito e principalmente por gratidão por aqueles entes que já retornaram ao mundo espiritual. E se tinha alguma coisa entre você e seu pai, você e sua mãe, você e alguém que já não está mais nesse mundo físico, tem tempo, tem como, sabe? A gente vai caminhando na vida. A morte é como se aquela pessoa que está caminhando do seu lado pegasse um caminho diferente e você deixa de vê-la. Mas não quer dizer que ela não continua mais vivendo. Ela está numa expressão diferente da vida. Você não a vê mais, você não a sente perto. Mas ela continua vivendo. Então, mentalmente, perdoe, peça perdão, expresse amor, ore por essa pessoa, que a vida continua, embora você não veja essa pessoa. Dá tempo, sempre dá tempo, sabe? Teve mais uma pessoa também, a quem eu tenho muita gratidão, sabe, Preletor Enio? A quarta esposa do meu pai, minha madrasta, ela retornou ao mundo espiritual, deve ter 4 meses, né? E ela foi um anjo na vida da gente também. Ela era 40 anos mais nova que meu pai. Obviamente que quando ela casou com meu pai, obviamente não, né? Eu acredito. Houve uma série de brigas, a gente não aceitava alguém substituindo minha mãe. Uma vez eu fui falar com a minha mãe, olha, a Vilma só quer o dinheiro do pai, por isso que ela está lá jovem, querendo um velho, né? E minha mãe falou, né? E você acha que uma moça de 30 anos vai ficar com um homem de 70 anos por causa dos olhos dele? É claro que ela quer uma segurança, quer criar o filho dela, né? Mas em contrapartida, ele vai cuidar dela. E você não tem nada a ver com a vida do seu pai, você tem que respeitar a escolha dele. Minha mãe era muito sábia, sempre foi muito sábia, sempre orientou, né? E aí cessaram as brigas. E essa madrasta acompanhou meu pai durante os 30 e poucos anos de relacionamento deles. Os 12 anos que meu pai ficou na cama, 10 ou 12 anos, ela cuidava da loja, ela cuidava da casa, ela cuidava do meu pai. Ela não negligenciou nada. Quando ele foi para a cama, ela podia ter deixado meu pai. Mas ela ficou ali, ó, firme, firme. Se ela tivesse deixado, um dos filhos ia ter que deixar a vida para cuidar do pai, ou a gente ia ter que mandar ele para uma casa de repouso, né? Mas ela ficou até o final ali com o pai. E quando ele faleceu, ela ficou muito, muito transtornada. E ela sempre conversava comigo e ela falava da saudade que ela sentia do meu pai.
São pessoas maravilhosas que vêm à vida da gente, que são atraídas para a vida da gente e que a gente acaba tendo experiências grandiosas, como a minha madrasta, que eu tenho muito respeito, muito carinho e uma lembrança muito querida, né? É muito bom ter a lembrança dela. Que bom ouvi-lo, Benedito Coura. Fez a gente se emocionar aqui, fazer reflexões também. E eu penso assim que a gente nunca consegue retribuir aos pais, né, o quanto a gente recebeu de carinho, amor, dedicação deles, né? Por mais que a gente faça qualquer coisa, né? Não, eles fazem muito e a gente não enxerga. Exatamente. É muito ele. O Enio conheceu meu pai, o Enio conheceu minha mãe, né? Talvez superficialmente, mas eu que conheci de perto, eu não consigo ver a dimensão do tanto, ter a dimensão do tanto que eles me ofereceram. E foi muito bom ter tido eles na minha vida. Que maravilha. Pena que o tempo acabou. Mas é Natal, né? Feliz Natal, né? Para o senhor, para a tua família, né? E um Feliz Natal para todos, né? Que seja esse um grande Natal para todos nós, né? Feliz Natal também, Preletor Enio. Para ti, para sua família, para todos, e que o Natal seja renascimento. Se até agora não deu certo, a partir de agora vai ter que dar certo. Se quer pegar a data de Natal, pegue a data de Natal, mas decida para você, eu vou mudar minha vida. E renasça. Que Deus abençoe você. Muito obrigado a todos. Feliz Natal. Muito obrigado. Muito obrigado, Feliz Natal. Obrigado, Benedito Coura. Muito obrigado. Muito obrigado. Seja grandioso, seja amoroso, seja bondoso, seja decidido, seja aquilo que você sempre foi, seja luz. Este novo livro é um convite para você descobrir o que tem de melhor em si mesmo. Adquira já acessando o site www.livrariasni.org.br ou entrando em contato com o telefone 11 5074 4180. Muito obrigado!